Oi, pessoal. Nesse vídeo aqui a gente vai ver como medir ângulos e também a classificação dos ângulos, tá? Então a gente está vendo aqui um transferidor e a gente está considerando um ângulo a princípio, esse ângulo aqui, que é o ângulo AOB, né? Esse ângulo medido com o transferidor, né? A gente tem que alinhar essa base aqui do ângulo, né? Com a linha do zero, que é também do 180, colocar o vértice do ângulo bem aqui, né? E a partir daí a gente vai fazer a leitura. Então, por exemplo, se eu chegar aqui nesse lugar aqui, por exemplo, tá? Mexendo aqui para botar certinho em cima, ó, 40 graus. Repara que quando a gente bota o transferidor aqui, a linha passa por cima do 40 e do 140. Mas esse ângulo é um ângulo de 40 graus, porque a gente começa aqui do zero, aí vai aumentando, 10, 20, 30, até chegar aqui no 40, tá? Chega aqui um pouquinho, é 38, chega a 40, tá? E aí, conforme a gente vai aumentando esse ângulo, né, vai abrindo mais, a medida vai aumentando, né, até o momento em que ele chega aqui no 90 graus, e no 90 graus, se eu mexer aqui certinho, ele vira um quadradinho pelo próprio programa, né? Não está virando negócio só porque ele não quer, mas ele vira um quadradinho na hora que chega o 90 graus, exatamente, né? E que é a marcação para o ângulo reto, aí, ó, desse jeito assim. Quando chega no 90 graus certinho, ele vira um ângulo que a gente chama de reto. Então, os ângulos que são menores do que 90 graus são ângulos agudos, né? O ângulo de 90 graus, cravadinho ali no 90, como estava antes, é o ângulo reto, tá? Não vou conseguir botar aqui de novo, é o ângulo 90 graus. E quando a gente passa de 90 graus, a gente passa a ter um ângulo obtuso. Então, todos esses ângulos aqui que eu estou marcando são ângulos obtusos, são maiores do que 90, até quando você chega lá próximo do 180, que aí você também tem um nome especial para esse ângulo, que é o ângulo raso, tá? Ou de meia volta. A gente sabe que o ângulo de uma volta inteira é o ângulo de 360 graus, né? Aí aqui ele volta a ser zero. E então, assim, três nomes importantes para a gente. Ângulos menores do que 90 são ângulos agudos, tá? Ângulo de 90 graus certinho, deixa eu ver se eu consigo aqui, o ângulo de 90 graus, ele é o ângulo reto, não vai basear aqui só porque eu quero, né? Naquela hora foi, agora não está aí. Mas, enfim, a gente sabe aqui que no ângulo de 90 graus é um ângulo reto. Aqui ele mostra um quadradinho, naquela hora que ficou certinho um quadradinho, mas a gente colocaria um quadradinho e uma bolinha dentro. Agora não está indo de jeito nenhum, paciência, tá? Aquela hora eu consegui. Tem que mexer muito certinho aqui para poder fazer 90. Ah, sim. Aí sim. Esse é o ângulo reto, tá? O programa aqui bota um quadradinho, mas a gente incluiria uma bolinha ali. Ângulos maiores do que 90 são ângulos obtusos. Então, por exemplo, esse ângulo aqui que eu vou marcar agora, tá? Vou tentar fazer um ângulo de 130 graus, tá? Também é difícil aqui, mas assim, vamos supor que está no 130, também está passando por cima dos 50. Isso porque os nossos ângulos aqui, eles começaram aqui do lado direito, tá? Então, a gente está contando dessa maneira. A outra marcação que tem, tá? Que é a marcação que vem por fora, seria para o caso do nosso ângulo começar do lado esquerdo, tá? Então, a gente poderia ter um ângulo aqui, tá? Assim, dessa maneira. E aí, esse ângulo aqui, ó, ele seria zero aqui, totalmente fechado, conforme ele vai abrindo 10 graus, 20 graus, 30 graus. Reparem que a marcação agora é a de fora. Aí a gente vai aumentando, aumentando, aumentando. Todos esses ângulos aqui são ângulos agudos, tá? Por exemplo, aqui 70 graus, aqui, ó, um ângulo agudo, até 80 graus também, um ângulo agudo também. E quando chegar aqui no 90, de novo, a gente vai ter o ângulo reto, também o mesmo problema para a gente conseguir o 90 certinho aqui. Mas na hora que chega é o ângulo reto, o ângulo de 90 graus, tá? Só que aí começando do lado esquerdo. E quando a gente passa desse ângulo aqui de 90 graus, agora que não vai fazer de jeito nenhum mesmo, a gente vai para o ângulos obtusos, tá? Então, um ângulo aqui, por exemplo, um ângulo de 160 graus, aqui, se a gente fosse achar aqui, esse é um ângulo obtuso, né? Então, quando a gente começa daqui, a abertura do ângulo, que o lado OC está aqui no zero, então vale a marcação que está por fora, mas se a gente começasse
usando o outro ângulo, começando do lado direito, né? Aí vale a marcação de dentro, né? Porque o zero está aqui por dentro. Tá bom, pessoal? Então, é assim que a gente mede, e também é assim que a gente classifica os ângulos.